Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. E hoje é o seguinte, cara, um dos episódios mais famosos, mais recorrentes e mais legais que eu mais tenho feedbacks aqui do podcast foi dos 3 Cs. E foi um episódio incrível porque eu gravei ele totalmente improvisado numa cachoeira em Capitólio, Minas Gerais. Olha como são as coisas da vida, né? Tem episódios que eu fico planejando por semanas e eu faço e não faz barulho nenhum. Ninguém dá comentários, ninguém comenta, ninguém fala nada. Ninguém não, poucas pessoas, né? E tem episódio que você faz improvisado na beira da cachoeira em Capitólio, Minas Gerais, e as pessoas comentam sobre por meses. Depois eu vim prolongar esse episódio para os 5 Cs. Originalmente tinham apenas 3 Cs, mas a gente atualizou para os 5 Cs. Daqui a pouco eu falo quais eram os 5 Cs, mas hoje eu decidi fazer o contrário e vou falar para vocês os 5 Cs do que não fazer em inglês. Então vocês já sabem os 5 Cs do que fazer e hoje vocês vão aprender os 5 Cs do que não fazer. Então, without further ado, let's get started! Hello people, welcome to Inglês do Zero Podcast. Como falei na introdução aí, eu fiz um episódio improvisadaço lá no começo do podcast, que foi os 3 Cs para o aprendizado, para alavancar seu aprendizado de inglês. Foi coincidência, eu ia dar 3 dicas e eu reparei que 2 das 3 eram com C. Aí eu pensei, cara, acho que eu vou tentar achar um sinônimo para essa terceira dica e vou fazer os 3 Cs para aprendizado de inglês, e deu super certo, vocês adoraram esse episódio, até hoje eu tenho muitos feedbacks a respeito desse episódio, e que legal. Pensando nisso, eu ampliei, eu pensei em mais 2 palavras que poderiam ajudar as pessoas a aprender inglês, e também eram com C. Então eu criei aí os 5 Cs do aprendizado de inglês, são 6 na verdade, só que tem 2 deles que tem o mesmo nome, que tem o mesmo significado. Então ficou 5 Cs para o aprendizado de inglês. Eu vou falar para vocês rapidamente para vocês relembrarem. O primeiro C é clareza ou consciência. É importante você saber e ter clareza do que aprender e do porquê você está aprendendo inglês. O segundo era o critério. É preciso ter critério. Não adianta você sair que nem louco por aí procurando tudo que é matéria de inglês e estudar e ler Shakespeare, e ler Wikipédia, e ler notícia da CNN, e ler notícia do Google, e ler Twitter de famoso. Não adianta você sair que nem doido, assim, sem critério para aprender. Você precisa ter um critério claro do que aprender para aprender inglês com maestria. O terceiro C, que é a cereja do bolo, que para mim é o que faz você aprender inglês, é contato. Tem que ter contato com o idioma. Quanto mais contato, mais aprendizado, ponto final. O quarto C é muito importante porque é a constância. Não adianta você ter contato se esse contato é uma vez por mês. Nem é contato isso, né? Então é preciso que você tenha contato e constância com o contato. E por último, é o culhão, que mais pra frente eu vim mudar pra coragem, porque alguém me escreveu que culhão era um termo machista e eu não sabia, cara. Perdão, inclusive, a todos que se sentiram ofendidos com essa palavra, porque culhão parece que tem alguma coisa a ver com as partes íntimas do homem. Eu não sei exatamente, eu não sabia. Pra mim, culhão é ter coragem, é mais forte que coragem, tipo, ter ousadia, uma coragem ousada, assim. Mas, se esse termo afetou as pessoas, eu não quero gerar confusão com ninguém, então a gente vai mudar de culhão pra coragem. Tem que ter coragem para aprender inglês também. Beleza? Então, pensando nisso, eu tava pensando, cara, quais são os motivos com C que as pessoas não devem fazer? Que coisas com C que as pessoas fazem e atrapalham o desenvolvimento delas no inglês? E hoje nós vamos falar dos 5 Cs do que não fazer em inglês. Então, bora lá. Então, o primeiro C do que não fazer, os 5 Cs que atrapalham seu aprendizado de inglês, o primeiro é comparação. É muito comum a gente comparar-se com outras pessoas quando estamos aprendendo alguma coisa nova. Então, digamos que você começou a aprender um instrumento junto com seu amigo na mesma sala e você vê que seu amigo tem uma facilidade, uma desenvoltura maior. Essa comparação que a gente faz, que é quase inevitável que se faça, mas que é importantíssimo que a gente tente parar de se comparar, é que quanto mais progresso o nosso objeto de comparação tem, mais para baixo a gente fica. Menos capacitado a gente se sente, mais a gente desanima de aprender. Então, sempre que há comparação, há frustração. E comparação nunca é boa, nem se você comparar-se a alguém que é inferior a você em algum quesito. Então, digamos que você é muito bom em nadar
e tem um cara que você sabe que ele é péssimo em nadar. Você se comparar com esse cara, não é saudável também. Não é saudável você ter um olhar tipo de superioridade pra essa pessoa. E de repente essa pessoa, ao se comparar com você, também se desanima e tenta parar e pensa em parar porque ela nunca vai chegar ao seu nível. Enfim, comparação nunca é boa. Comparação nunca resulta em algo bom. Nossa, gostei dessa frase. Comparação nunca resulta em algo bom. Comparar é quando você pega dois quesitos e você avalia diante da mesma ótica e julga um melhor do que o outro. Então, comparação nunca é bom. Vamos combinar, né? Tem alguma situação em que comparar é bom? Tem, comparar preços, por exemplo. Mas comparação em si não é bom. Então, não se compare com ninguém. Não é porque alguém tem mais facilidade, alguém tem mais desenvoltura para aprender idiomas que você não vai aprender. Não se compare. Quando você estuda numa escola de inglês e você tem vários colegas com você, é muito comum rolar uma comparação. Putz, o fulano tá aprendendo muito bem e eu não. Por que será? Será que eu sou burro? Será que eu tenho dificuldades de aprendizado? Não dá pra você se comparar com ninguém, porque a situação de cada um é totalmente diferente. De repente você passou o dia trabalhando, depois voltou pra casa pra ajudar seus pais, ou voltou pra casa pra limpar a casa, pra cuidar dos seus filhos, e você voltou correndo de ônibus lotado, e você foi pra escola de inglês. Chegando lá tem uma pessoa que ficou o dia inteiro em casa e foi pra escola de inglês. Então, embora estejam no mesmo cenário, a situação é totalmente diferente. Não tem como comparar, né? Então não se compare com ninguém. Se comparar só vai te levar à frustração. Então não se compare. Se você quer fazer algum tipo de comparação, compare-se a si mesmo. Compara como que está seu desempenho hoje em relação a como estava ontem. Se compare consigo mesmo e sempre humilhe a si mesmo no passado. Cara, você não sabia essa palavra ontem, seu inútil, hoje você sabe. E amanhã você humilha o eu de hoje. Tipo, cara, sempre se compare consigo em relação ao passado, tá? Compare o que você sabia ao que você sabe hoje. Mas nunca, jamais, em hipótese nenhuma, se compare com alguém. Esse é o primeiro C do que não fazer. Esse é o primeiro C das coisas que impedem você de aprender inglês. E vamos agora para o número 2, que é coitatização. Eu falei certo? Coitatização tá errado, é coitadização. E nem existe essa palavra, né? Coitadização. Deixa eu pesquisar no Google se existe coitatização. Não existe, com certeza. Coitatização. Mas mesmo que não exista, vamos fundar essa palavra. Coitatização, aqui ó, existe sim, cara, vários temas aqui, a coitatização. O que é a coitatização? É pessoa que se faz de coitado. Ah, mas eu não aprendi inglês porque eu não tinha tempo, sabe? Eu estudava muito, trabalhava muito, tinha que tomar conta de um monte de coisa, não tinha tempo pra nada. E eu também nunca tive dinheiro pra aprender inglês. Só aprende inglês, na real, quem tem muito dinheiro, quem vai pra escola, quem faz intercâmbio. Eu, infelizmente, eu não tinha disposição de pagar por um curso, de ir pra escola. Então... E também eu já sou muito idoso, sou muito velho, eu tenho o quê? 30 anos. Cara, já passou minha fase de aprendizado. Não dá. Ou não, eu sou jovem demais, eu não quero aprender agora, mas no futuro eu aprendo, eu não preciso disso agora. E também, nem preciso tanto de inglês assim, porque... eu não sei se eu vou conseguir aprender. Eu não sei se... Sabe? A vida já é tão difícil, já não sei nem falar português direito, como que eu vou aprender inglês? Cara, para isso agora, para de coitatização. Coitatização. É muito comum a gente se coitadizar. Tem um amigo meu que sempre fala que as pessoas se coitadizam. E eu não julgo isso, porque todo mundo faz isso, vai. Se você acha que não faz, analisa bem aí. Você com certeza faz e não sabe. Às vezes você pensa, putz, cara, bem que poderiam me valorizar mais nesse lugar, né? Você tá se coitadizando, né? Porque é comum a gente se coitadizar, mas é muito comum também... Mas é muito importante que a gente analise esse motivo de coitatização e veja que tem pessoas na mesma situação que você, ou em situação pior, que conseguiu chegar lá. Então, sempre que você se coitadizar no que diz respeito ao aprendizado de inglês, pensa assim, cara, existem pessoas que estavam na mesma situação ou pior do que eu e conseguiram aprender. Então, esses motivos que eu falei não são cruciais para o aprendizado. É óbvio que numa situação melhor, com um ambiente mais favorável, com mais condições, seria mais fácil. Mas não quer dizer que toda pessoa que teve sua condição não conseguiu. Condição não é só financeira, é condição de tempo, condição de disposição, condição de situação na vida. Independente da sua situação, existe alguém que estava em situação semelhante e aprendeu. Então, não há por que você não aprender.
certo? Então, por favor, a partir de hoje, no que diz respeito ao inglês, sempre que você começar a se coitadizar, tipo, mas eu não tenho tempo. Será mesmo? Quem sou eu pra julgar, né? Mas eu sempre falo que eu não tenho tempo nenhum e quase todo dia eu paro pra jogar uma partida de FIFA no videogame. E eu penso, cara, você não tem tempo pra estar jogando videogame? Como assim? Pois é, quando a coisa é interessante pra gente, a gente para e a gente consegue um tempo, né? É impossível alguém que tenha as suas, das 7 às 11 da noite totalmente ocupado. Você com certeza tem tempo pra ver redes sociais. E eu falo isso não julgando, tá? Porque comigo é a mesma coisa. Eu tô na vibe de estudar francês aí faz 3 semanas que eu não vejo uma palavra. E aí eu digo pra mim mesmo, cara, mas é que você não tem tempo, você tem trabalhado muito, é muito podcast, agora tem um Apoia-se. Aliás, você já se tornou padrinho do Apoia-se? Ainda não? Cara, ajuda aí, vai. Você pode colaborar com R$1 por mês. R$1 não vai te deixar menos rico. Por favor, ajuda o podcast aí. R$1 seu pode fazer toda a diferença. Acesse apoia.c/inglês do zero e se torne um padrinho do podcast. Você terá recompensas exclusivas dependendo do valor da sua doação. Cheque lá no site apoia.c/inglês do zero. Por que eu falei isso? Não lembro, mas vamos voltar ao assunto. Tá. Então, porque eu dou desculpa pra mim mesmo. Eu falo, tadinho, cara, você tá muito ocupado, você tá trabalhando muito, você teve que lançar coisas aí, então você tá sem tempo pra estudar francês. Mas eu tive tempo pra praticar instrumentos essa semana. Eu joguei FIFA pra caramba, então eu teria tempo. E você também, com certeza, por mais ocupado que você seja, não existe pessoa tão ocupada a ponto de não ter meia hora por dia pra fazer alguma coisa que vai ajudar no seu futuro. Então, pare de se coitadizar, galera, beleza? Vamos para o 3. O terceiro C que impede o seu aprendizado de inglês é certeza que já sabe. Como assim, certeza que já sabe? Você já forçou nessa aí, teacher, só pra caber o C, né? Eu dei uma forçada de leve, confesso, porque eu diria uma palavra melhor aqui seria prepotência, talvez um pouco de prepotência, arrogância, mas certeza que já sabe também cobre. O que é certeza que já sabe? Muitas pessoas, eu creio que se você tá ouvindo esse podcast, você não tem isso, porque eu sei que tem várias pessoas que já tinham conhecimento intermediário, conhecimento mais acima do que o zero e começaram a ouvir o inglês do zero. Então, se você ouviu o inglês do zero, mesmo tendo conhecimento prévio, você foi super humilde, você não tinha certeza que já sabia, você ouviu aberto a aprender coisas novas. E o que eu tenho de feedback de pessoas que voltaram, tipo, teacher, eu já sabia um pouco, mas eu ouvi seu podcast do começo e aprendi coisas que eu não fazia ideia, assim. Então, tem muito feedback positivo, assim, de pessoas que largaram a certeza de que já sabiam, se abriram para novas possibilidades e conseguiram aprender coisas com um podcast inglês do zero. Ó que legal, tá vendo? Então, essa dica vai para você que tem certeza que já sabe algumas coisas que na verdade pode ser que você nem saiba tanto assim. Eu tenho um caso pessoal que é o seguinte. Antes de estudar inglês, eu tinha certeza que eu manjava muito. Tipo, cara, eu entendo muita coisa. Quando eu vejo série, mano, eu entendo várias palavras. Isso eu nunca tinha estudado, eu só assistia muita série, né? Cara, eu sei muita coisa. Quando eu fui pra escola a primeira vez pra estudar, eu reparei que eu não sabia nada. Eu tinha certeza que eu sabia e era meio arrogante, assim, eu não preciso estudar, porque eu já sei bastante coisa. Mas aí quando você para pra estudar, você vê que realmente você não sabia muita coisa não, cara. Eu não sabia quase nada, eu descobri aprendendo que eu não sabia nada. Aliás, a famosa frase do Sócrates, acho que a frase é do Sócrates. A frase é só sei que nada sei. O que essa frase quer dizer? É uma frase simples, mas quer dizer assim, cara, eu não tenho certeza que eu sei nada. Eu sei que eu não sei. Porque quando você tem atitude... algumas pessoas comentaram, nossa, teacher, tá parecendo coach. Eu gosto de coach, tá, galera? Eu não tenho nada contra coach. Na verdade, eu sou a favor do coachismo. Muitos de vocês devem estar... Nossa, caiu no meu conceito, acredito em coach. Mas o inglês do zero só existe por causa de um processo de coach que eu fiz em 2018, não só existe por isso, mas eu consegui colocar esse projeto em prática graças à minha maravilhosa coach, a Luane. Um abraço se você estiver ouvindo, a Luane. Eu fiz um processo de coach com ela, ela era minha aluna e ela virou coach e ela quis aplicar o método de coaching dela com alguém pra treinar, né? É o que a gente chama de cobaia, né? Eu, como professor de inglês, quando eu comecei a dar aula, eu ensinava de graça pras pessoas pra pegar a experiência. Então, eu fui a cobaia dela e, cara, mudou a minha vida total. Processo de coaching maravilhoso. Mas eu carrego comigo alguns conceitos de coaching, assim, não de coaching, alguns conceitos de autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é muito importante. Então,
antes da gente julgar os coaches, vamos pensar que muitos deles são bons. O que acontece é que é uma área que, assim como tem vários professores de inglês que são charlatões, eu estou inclusive fazendo uma série pro YouTube chamada Charlatões no Inglês, já tem uns 2, 3 episódios pensados aí de pessoas que só fazem curso para enganar as pessoas e são charlatões. Assim como tem charlatões do inglês, tem charlatões do coach também, e vários deles ficaram famosos, então eles queimaram o nome do coach no mercado. Mas coach é autoconhecimento é super importante. Beleza, voltando. Esse só sei que nada sei é a certeza de que você não sabe tudo, porque quando você tem a atitude cara, eu já sei tudo que eu preciso, eu já sei tudo que eu posso saber sobre presente simples. Isso vai te impedir de aprender, porque se você já sabe, para que você aprenderia, né? Ó, eu abri a frase completa aqui, eu não sei se é a frase real, tá? Mas o Google tá dizendo, então deve ser verdade. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, quando alguém já se acha autoridade em algum assunto, não alguma coisa geral, tipo em inglês, eu sei tudo de inglês. Não, mas eu sei tudo sobre o present simple em inglês. Será? Pesquisa bem aí. Tem uma atitude humilde, tem uma atitude de aprendiz. Alguns alunos, eu reparo, não vou citar nomes, mas já tive vários alunos assim, que quando eu dou algum feedback e falo, cara, você pronunciou errado isso daqui, isso na verdade não quer dizer isso, o aluno fica meio ofendido. Fica, mas eu não tô aqui para te ensinar esse tema? Por que alguns alunos têm a atitude de tipo, você não precisava me corrigir dessa forma, ou de repente eu não tô tão errado assim? Falta um pouco de se abrir, né, de estar aberto a feedbacks e a coisas positivas. Enfim, eu me enrolei um pouco para falar isso, mas basicamente certeza que já sabe é um dos 5 Cs que vão evitar que você aprenda inglês, vão atrapalhar seu aprendizado de inglês, porque você tendo certeza que sabe, você não se abre para aprender. Então nunca tenha certeza que sabe nada de inglês, sempre busque conhecimento. Outra coisa que aconteceu comigo, que eu não posso deixar de falar, é o seguinte: às vezes eu assistia séries legendadas e eu pensava, cara, eu entendi tudo, 100%. E aí quando eu tirava a legenda, eu não entendia quase nada. E aí quando eu lia a transcrição da série, eu via que tinha palavras que eu não fazia ideia e que eu achei que eu tinha entendido a frase, mas quando eu fui analisar a frase a fundo, tinha muita coisa que eu não sabia. Então, tire a prepotência de você, não tenha certeza que já sabe. Sempre há espaço para aprendizagem em qualquer tema da nossa vida, em qualquer âmbito da nossa vida. Certeza que já sabe é uma coisa que vai impedir seu aprendizado. Vamos pro 4 C, que é o cansaço. Quem nunca, né? Cansaço, cara, acontece demais. E cansaço atrapalha seu aprendizado de inglês? Atrapalha, cara. Atrapalha desde que, assim, existe o cansaço de excesso de fazer coisas. Como assim? Se eu estudar inglês 2 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, na quarta eu já vou estar esgotado, eu vou estar cansado. Meu poder de focar e de tentar aprender inglês já vai estar esgotado, né? Vai estar bem saturado. Mas tem pessoa que tem cansaço não por causa do inglês em si, mas por causa dos outros aspectos da sua vida. Tipo, a pessoa tá muito corrida na vida, então não tem tempo para parar para estudar inglês porque tá cansada. Gente, isso existe, mas com certeza vai ser um impeditivo grande. Não, como que eu falo isso sem ser indelicado? Não há cansaço que justifique você não estudar. Se seu objetivo é realmente aprender, sobreponha o cansaço, tá? E outra coisa, se você sentir cansaço de estudar bastante, é ótimo, isso é ótimo. Você estudou, você cansou porque está estudando bastante. Isso é ótimo, é maravilhoso, continue cansando dessa forma. Mas não deixe que o cansaço vença você todos os dias. Tente estudar inglês todos os dias, mesmo cansado de outras coisas. Tente sobrepor esse cansaço com um pouco de estudo, tá? Lembra daquela frase que eu falei outro dia, que foi uma frase que eu até fiz uma imagem, postei no Instagram, que eu gostei dessa frase. Trate o inglês não como um dinheiro que, se você sobrar, você vai guardar na conta, mas como uma dívida que você tem que pagar diariamente. Todos os dias você tem que pagar a sua fatura do inglês. E, cara, se você tem uma dívida, você sabe que o banco não vai ligar para suas desculpas. Eu tava cansado, não fui na lotérica pagar. Cara, azar o seu, juros, multa,
correção vai rolar. Então, por mais cansado que você esteja de coisas externas, estude inglês. Por mais cansado que você esteja... tem um outro tipo de cansaço que a pessoa tá cansada de pensar no processo de aprender inglês. Isso acontece com vocês? Comigo acontece sempre. Tipo, cara, eu tenho uma coisa tão difícil pra fazer que eu já tô cansado só de pensar em todo o processo de fazer essa coisa. Nossa, já tô esgotado só de pensar que eu vou ter que fazer A, B, C, D, E... Enfim, e esse cansaço também é muito prejudicial. Tá cansado de pensar em começar, mas não canse disso. Por favor, se for pra cansar, que seja de excesso de estudo. Fechou? E vamos para o último C, que é a crítica. Esse é o C mais crucial dos 5 Cs. Crítica é uma coisa difícil, viu, cara? E quando eu falo crítica, não é nem aos outros, é a autocrítica. É a coisa que mais atrapalha seu aprendizado, sem dúvidas nenhuma. Muitas pessoas são muito críticas de si, mas quando se trata dos outros, não são tão críticas assim. Isso é muito estranho pra mim, não faz sentido. Mas... eu não tô pronunciando certo, então não vou falar inglês. Cara, abandone a crítica, tente falar, tente se comunicar, tente aprender e tire a crítica da sua vida. Se você não tivesse esse seu eu crítico, você estaria muito mais longe na sua vida. Você já parou pra pensar nisso? Cara, se eu não fosse tão crítico a respeito das minhas habilidades com o futebol, talvez eu fosse um jogador de futebol hoje em dia. Não sou eu falando isso, porque eu não tinha um talento. Mas se eu não fosse tão crítico a respeito do jeito que eu canto, talvez eu fosse um cantor, uma cantora famosa hoje em dia, ou estaria ganhando dinheiro com música. Então a autocrítica só serve pra te parar. Quando se trata do inglês, cara, não é vergonha nenhuma você tentar se comunicar, você tentar falar. Porque a gente já falou isso várias vezes aqui. Quando um gringo tenta falar, por mais torto que seja o português dele, a gente acha lindo, porque ele tá tentando se comunicar. A autocrítica dele tá desligada, até porque ele não sabe, talvez ele não saiba que tá cometendo tantos erros assim, mas a gente não liga, a gente não critica quem tá aprendendo o nosso idioma, mas a gente critica muito a nós mesmos tentando aprender o idioma dos outros. Isso é ridículo, não façam isso. E isso é muito, muito, muito sabotar a si mesmo, assim. Então, tire a crítica de sua vida, não seja autocrítico quando se trata de inglês, ok? Pelo contrário, seja automotivador. Cara, você conseguiu falar isso, parabéns, mano, parabéns. Você tá um passo mais próximo da fluência aí com toda certeza, certo? E também... não existe só a autocrítica, existe a crítica de terceiros. Então, digamos que você demorou, você ultrapassou a sua autocrítica e tentou falar inglês e vem alguém e fala, putz, cara, você falou tudo errado, mano. Que vergonha. Nossa, como que você faz uma coisa dessa? Essa crítica de terceiros dói mais do que nossa autocrítica, né? Mas se acontecer... existe tantos motivos pra isso acontecer, porque tem tanta pessoa infeliz que quer fazer os outros infelizes, né? Então, tipo, tem pessoa que tá insegura com o jeito bom que você falou e vai lá e fala mal só pra você baixar a bola, né? Cara, isso acontece direto. Uma vez eu tava na frente de uma empresa que eu dou aula, né? E aí tem um professor que eu sempre conheço de vista, tal, que eu conheço de vista, a gente parou pra conversar ali na padaria, eu falei, e aí, cara, tudo bem? A gente começou a conversar. Eu sou um cara muito reservado, eu não gosto de falar muito sobre mim. Então ele falou dele lá há mau tempo, tal. E aí ele falou, e aí você, como é que é? Você só dá aula, tal? Eu falei, eu tenho um podcast e tal. E aí, a gente tá batendo aí 800 mil plays na época, né? Hoje em dia já tá 1,5 milhão. Nossa! Muito obrigado, galera. Mas enfim, tá 800 mil plays e tal. Aí eu falei, bastante, né, mano? Eu tô impressionado. Aí ele falou, não é bastante não, porque hoje em dia no YouTube dá pra você alcançar muito mais, não sei o quê. E aí claramente eu vi assim que o cara criticou, porque acho que de alguma forma o êxito que eu tinha tido com o podcast fez ele se sentir menor. Eu acho isso muito estranho. Se fosse o contrário, se ele me falasse, cara, já alcancei 800 mil pessoas, eu ia falar, mano, sério, parabéns, cara, me convida pro seu podcast algum dia aí, mano, que legal, valeu, parabéns. Mas isso sou eu, tem várias pessoas que criticam quando se sentem ameaçadas. Cara, o problema é que a gente dá muita moral pra essas pessoas, né? Se eu não tivesse reparado que ele fez isso meio como uma autodefesa, talvez isso me frustraria. Eu ia falar, putz, acho que eu vou parar com o podcast, né, cara? Porque, putz, se eu achei que tava ótimo, o cara achou que tá péssimo, alguma coisa tá errada aí, né? Então, não leve crítica dos outros e nem sua autocrítica adiante, senão isso vai atrapalhar seu processo de aprendizagem de inglês. Beleza? Então vamos revisar aqui antes de terminar os 5 Cs que você não deve fazer, os 5 Cs que atrapalham o seu aprendizado de inglês. Primeiro C é comparação, não se compare com ninguém. Se for se comparar, compare-se a si mesmo no dia de ontem. Compare-se ao quão melhor você era no passado do que você tá hoje. Fez sentido isso? Não sei.
Coitatização, não se coitadize, não se coitatize, eu não sei falar isso. Não se faça de coitado, cara. Eu sei que tem vários motivos pra você não ter tempo de estudar e de melhorar seu inglês, mas tem várias pessoas que estavam na mesma situação ou pior que você e conseguiram. Então, não se coitatize e estude mais inglês. Terceiro C é certeza que já sabe. Não tenha certeza de nada. Tenha certeza de que você não sabe das coisas, porque quanto mais aberto a aprender, mais você vai aprender. Isso é certeza, certo? Número 4, cansaço. Não deixe que o cansaço do dia a dia ou o cansaço de pensar em fazer algo atrapalhe seu processo de aprendizagem. Pelo contrário, tire energia de onde você não tem para você conseguir aprender inglês de forma efetiva. E por último é crítica. Não deixe que a autocrítica te impeça de melhorar no inglês. Tente falar mesmo. Pule por cima da sua crítica para você se dar bem. E não deixe que crítica de terceiro te abale, porque sempre vai haver aquelas pessoas que vão te criticar para te diminuir. E essas pessoas não merecem nossa paciência e nossa dedicação, certo? Então vamos lá, galera, para terminar, vamos ler os comentários do iTunes, que faz tempo que eu não passo por aqui. Já estamos com um tempinho livre aí, né? Já que esse episódio foi mais curto que os outros. Então vamos ler os comentários do iTunes. Cara, ele não tá mostrando o total aqui de reviews que tem, não sei porquê, mas vamos lá. Primeira pessoa que comentou foi o AQL, sei lá como pronuncia, desculpa. Top, comecei a ouvir em outubro de 2019. Imaginava que demorariam 6 meses para chegar no último episódio, mas comecei a ouvir e não consegui parar mais. Entrava no carro e desligava o podcast. Agora que cheguei no último episódio, estou sentindo falta de ouvir todos os dias. Thank you very much, Teacher Jay. Muito obrigado pelo feedback. E várias pessoas escrevem dizendo isso que estão... Deixa eu abaixar a trilha um pouquinho. Que estão órfãos do podcast. Nossa, eu tô em dia agora e não tem mais o que ouvir, eu tô me sentindo triste. Mas acontece, ouve de novo que tem bastante conteúdo aí que é preciso de reescutar para você absorver bem. Próximo comentário foi do Eduardo Serino, ele colocou muito bom, cara, no título. Sou péssimo com inglês, seus podcasts têm sido ótimos. Não costumava ouvir podcasts, agora tô curtindo muito. Muito obrigado, Eduardo, valeu, cara. O Lucas falou, ótima didática, professor direto, de bons exemplos, é simplificado, recomendo. Obrigado, Lucas, valeu. A Thaís Goya colocou excelente. Parabéns, professor Jay, pela iniciativa. Esse podcast é gostoso de ouvir, eu não me canso e ouço tranquila no trânsito e na academia, que são os períodos mais tediosos para mim. Recomendo a todos que querem aprender ou que tenham um nível baixo de inglês. Obrigado, Thaís. Obrigado por recomendar e obrigado por ouvir. E obrigado mais ainda por comentar aqui no iTunes. Isso ajuda bastante. Valeu. Próximo comentário é da Carol Ropelato. Ela colocou excelente. Comecei a escutar os episódios do começo e tô adorando. Parabéns. Obrigado, Carol. Valeu. Próximo comentário, eu conheço a Camila Saciloto. Ela sempre interage com a gente no podcast. Ela foi a primeira a ajudar na nossa vaquinha dos microfones. Muito obrigado, Camila, por comentar aqui também. Ela colocou o melhor podcast de inglês. Já seu podcast é nota 10. Sou fã de aprender inglês por aqui. Parabéns. Obrigado, Camila. Obrigado pelo apoio que você sempre dá ao podcast. Estou muito feliz com o seu comentário aqui também. Próximo comentário foi da Sil Queiroz, ou do Sil Queiroz, não sei o gênero. Colocou curta com grana curta, fui até o fim. Boa, Sil Queiroz. Ele tá comentando, ou ela tá comentando sobre o episódio do curta com grana curta que nós fizemos para o podcast. Eu e minha amada esposa, foi muito bacana. Demos várias dicas de viagem que a gente aprendeu ao longo do tempo aí. E a gente falou pro pessoal comentar a hashtag fui até o fim se eles ouviram tudo, porque foi um episódio muito grande. E o Sil Queiroz ouviu tudo. Obrigado pelo comentário, valeu. Carlos N. Bruce comentou, The Best, seu podcast é simplesmente fantástico e olha que eu troquei a hora do ronco para escutar suas aulas indo trabalhar, super recomendo. Valeu, Carlos, boa. Trocou um ótimo programa pelo meu podcast, que honra, cara, valeu. Depois o Cisconde comentou, ou a Cisconde melhor podcast. Hi there, Teacher Jay, estou ouvindo todo santo dia você. Tem me ajudado de uma forma que nem tem como explicar. Comecei agora a me empenhar de verdade. Seus conselhos me ajudam mais e mais. Continua com seu trabalho magnífico. Todo sucesso para você. Muito obrigado, Se Esconde. Valeu pelo comentário. Ajuda bastante esses comentários e dá um ânimo também, né? A Ariane Pereira comentou aqui um comentarião. Gostei. No excuses, sem desculpa, ela colocou no texto.
Com esse podcast acabam todas as desculpas que você possa ter de não aprender inglês. Gostei da introdução, combina com o que a gente falou aqui hoje, hein? A didática é excelente, o Teacher Jay ainda disponibiliza exercícios, materiais de apoio e responde às dúvidas, tudo isso com custo zero. É verdade, Ariane, obrigado, que eu tô até emocionado de ler isso. Ouço todos os dias 2 episódios ou mais enquanto passeio com meus cachorros às 5h30 no translado casa-trabalho e trabalho-casa. Olha só, hein? Tá vendo? 5h30 da manhã é o horário que você pode ouvir o podcast. Antes do mundo acordar, você já vai estar aprendendo inglês. Olha que legal. Continuando, assim, ninguém pode dizer que não estuda inglês por falta de grana ou tempo. Afinal, essas eram minhas desculpas que caíram por terra quando encontrei este maravilhoso podcast. Thanks, Teacher Jay. Ariane, peraí, deixa eu pausar a música e... Muito obrigado, Ariane, que comentário maravilhoso. Todos os comentários foram muito especiais aqui hoje, mas esse comentário fez meu dia mais feliz, sem dúvida nenhuma. E, cara, não tenho nem palavras pra agradecer esse comentário. Eu adorei de verdade, porque às vezes as pessoas colocam em palavras coisas que a gente pensa assim, mas não sabe expressar, né? Então, a ideia do podcast é realmente ajudar pessoas pra elas incluírem o podcast no dia a dia sem que a pessoa mude a rotina dela mesmo. Então dá pra você incluir o estudo de inglês, o podcast na sua rotina, independente do que você faça. E esse comentário veio bem de encontro ao que a gente falou aqui hoje, né? Ariane, muito obrigado por esse comentário incrível, valeu mesmo. E vamos continuar. O Gleidson comentou: Amazing, o melhor podcast de inglês. Muito obrigado, Gleidson. Valeu, meu irmão. Obrigado. A Luciana Dias colocou: No problem, obrigado pela injeção de ânimo, Teacher Jay. Eu imagino que a Luciana esteja comentando do episódio que eu falei I'm sorry about that, desculpe por isso, quando que eu dei uma bronca em vocês, assim, uma bronca de leve, né? Porque eu falei que se vocês tivessem chegado àquele episódio e não tivessem aprendido ainda, alguma coisa estava errada, alguma coisa assim, eu não lembro, eu tava meio chateado no dia, aproveitei para dar bronca, desculpa aí, pessoal, mas espero que tenha motivado vocês a aprender um pouco mais. Próximo comentário é da Teruzagri. Tem uns nomes que eu não consigo saber onde começa e termina. Esse é um deles, Teruzagri. Comentou: perfeito, estou aprendendo bastante, obrigado por gastar seu tempo conosco. Muito obrigado pelo comentário. Não é gastar, eu adoro fazer isso, cara. É uma coisa que eu faria pro resto da vida se pagasse. Aliás, você já apadrinhou o podcast? Se vocês apadrinharem, eu teria a oportunidade de dedicar mais tempo pro podcast. Olha que coisa incrível. Acessem apoia.c/inglês do zero para colaborar com o nosso projeto. Muito obrigado. A Jana Brito comentou: excelente injeção. Estava precisando desse episódio. Obrigado, professor Jader. Também é o episódio eu imagino que seja o episódio da bronca. Então, que bom que algumas pessoas ficaram motivadas. Teve até um cara que me escreveu falando que eu ia perder bastante ouvinte depois dessa. E eu concordo com ele. Foi arriscado fazer isso, mas eu precisava dar uma injeção de ânimo em vocês mesmo. Próximo comentário foi do André Brown. André Brown, que hoje em dia é meu aluno, faz aula por Skype comigo. Ele comentou aqui quando não era ainda. Ele colocou: muito bom, um excelente podcast para aprender inglês, com uma didática fantástica. O Teacher Jay é uma simplicidade em pessoa. Ele consegue deixar o aprendizado muito leve, mesmo deixando claro que nem sempre será fácil. Parabéns, teacher. André, muito obrigado pelo comentário, cara. Hoje você é meu aluno, que legal, né? Bacana. Se você quiser ser meu aluno, manda mensagem no Instagram que quando surgir horário eu chamo vocês. Beleza? Próximo comentário foi da Emily de Maria. Ela colocou: top. Hello, teacher. Thanks a lot. Obrigado, Emily de Maria. Obrigado pelo comentário e pelas 5 estrelas. Valeu. A Fran FS colocou: muito bom, o melhor podcast para aprender inglês. Muito obrigado, Fran. O Igor Paz colocou: you are fantastic. Suas lições são práticas, rápidas e diretas, sem rodeios e mentiras. Thanks a lot. You are very helpful for me. Learn a new language is always difficult, but is lighter with you. Porra, Igor, mandou benzaço. Não, palmas. O Igor mandou benzaço no inglês aqui, mandou muito bem. Falou: você é fantástico, obrigado, você está ajudando bastante, está sendo útil. Aprender um novo idioma é difícil, é sempre difícil, mas é mais leve com você. Igor, obrigado pelo comentário, cara, valeu de coração, brigadão aí. Agora tem uma sigla aqui que eu não consigo ler. Eu consigo ler, na verdade, não consigo falar, tem que ler siglas. PRHSLBB comentou: ótimo, professor ótimo, didática ótima, parabéns. Mas deu 4 estrelas. Que triste, cara. Brincadeira, não tem é democrático, pode dar 4 estrelas, mas
Pelo que ele escreveu, parecia um bom feedback, mas ele deu 4 estrelas, no problem. Vamos continuar. O Prioncei, tipo uma... Nossa, uma mistura de Priscila com Beyoncé. Desculpa zoar vocês, não foi a intenção, tá? Sensacional, praticamente um professor particular em nossos fones de ouvido. Ouço todos os dias e já tive uma evolução significativa no meu inglês. Congrats, Teacher Jay, and thank you. Muito obrigado, Prionce. Valeu pelo comentário incrível. Gente, tá acabando, tá? Fiquem aí. O Israel Duarte colocou: isso sim é ensinar inglês. Comecei há uma semana e a forma que o Jay ensina é ótima. Thanks. Muito obrigado, Israel. Deu 4 estrelas também, mas obrigado. Escreveu belas palavras aqui. Obrigado, viu? Fabiana Carneiro colocou: parabéns. Comecei já achando que não ia gostar, mas tive uma grata surpresa. Parabéns pelo trabalho e dedicação. Muito obrigado, Fabiana. Valeu. A Fabiana, acho que ela entrou naquele conceito de certeza que já sabe. Ela falou, ela deve ter pensado: putz, eu já sei isso, mas ela conseguiu ser surpreendida. Por isso que é bom vocês não terem certeza que sabe. Vá com um peito aberto que vocês sempre vão aprender coisas. A Cássia Gabri comentou: fantástico, comecei hoje, dia 17 de fevereiro de 2020. Já estou no episódio 18, muito bom. Obrigado, Cássia, valeu. O Presley comentou: despertou minha atenção, didático, prático e cativante. Não paro de escutar. Presley, muito obrigado, cara. O Sam Bastos comentou: awesome. Obrigado por compartilhar conteúdo gratuito. É um grande incentivo para aprender o idioma. Obrigado, Sam. Valeu pelo comentário. O Vlad comentou: muito bom, podcast sensacional. Obrigado, Vlad. Valeu. A Alisson Morato comentou: my first comment. Meu primeiro comentário. Ixi, é um textão, hein? Vamos ler aqui. Te escuto já faz uns 6 meses e cada episódio gosto mais. Seus ensinamentos estão sendo muito úteis e sou grato por isso. Eu curti muito o episódio de inglês para Uber e me vi nessas situações quando andei de Uber na Flórida em 2019 e não sabia tanto para me comunicar de boas. Mesmo assim, rolou um papo bem legal. Me senti bem por conseguir entender e ser entendido. Jovens, aprendam inglês. Boa, entre aspas, tá isso, tá? Teacher, não se preocupe em ficar dizendo que o episódio está ficando grande. Nós sempre chegamos no final sem perceber. É viciante, acredite. Boa, legal, obrigado pelo feedback. Ah, e continue dando as suas viajadas, nós também gostamos. E o seu podcast... desculpa, peraí. Ah, e o podcast é seu, cara. Você faz o que quiser. Ok, justo. Grande abraço e não pare, please. Nós te amamos. Nossa, que comentário... Cara, não, desculpa. Que comentário incrível. Muito obrigado. Pior que eu não entendi o nome. Acho que é Alisson, mas não tem N. É Alisson Morato. Que comentário incrível, cara. Obrigado, viu, pelo feedback. Gostei. Obrigado por falar da como que é a palavra? Duração do podcast, que às vezes alguns ficam bem longos, mas é sempre assim, vocês podem ouvir em partes. E obrigado porque ele falou que até as viajadas ele curte. Obrigado de coração, fiquei muito feliz com esse feedback. Muito legal mesmo. Tá acabando, faltam 4. Fiquem aí, hein? A Victoria colocou: gratidão, obrigado por compartilhar esse conteúdo de forma gratuita, onde muitos podem aprender de fato o idioma. Sou muito grato e vejo um grande avanço. Victoria, muito obrigado pelo comentário, agradeço de coração. O Saulo comentou: o melhor podcast do ramo. Cara, com esse podcast você é um professor particular com disponibilidade em qualquer horário ou lugar pra gente. E ainda por cima de graça, temos praticamente uma bolsa de estudos para estudar inglês. Pô, Saulo, que legal, cara. Obrigado pelo comentário, muito legal. E vai de encontro a um comentário que foi feito agora há pouco, né? O lance de estar sempre acessível e de ter um professor particular, praticamente. Legal. Fernando Quartarolo comentou: incrível podcast. Ele ensina de uma forma fácil, sem frescura. Parabéns pelo conteúdo. Valeu, Fernando. Obrigado pelo comentário. E o último comentário foi da Laura Carol. Sensacional. 2 dos melhores professores do Brasil em um lugar só. Bom demais. Vida longa a esse projeto. Peraí. 2 dos melhores professores do Brasil em um lugar só? Como assim, Laura? Deixa eu tirar a música. Laura, não entendi seu comentário. 2 dos melhores professores do Brasil em um lugar só. Bom demais. Vida longa esse projeto. Laura, eu acho que você comentou no podcast errado, hein? Não, agradeço as 5 estrelas, mas como assim 2 dos melhores professores do Brasil?
Fica a dúvida aí, galera, se alguém entendeu o que a Laura Carol falou, ela comentou esses dias, fazem 5 dias. Laura, me explica, por favor, que eu fiquei um pouco confuso aqui, admito, mas obrigado pelo comentário. E é isso, galera. Muito obrigado por ouvirem o episódio até aqui. Se vocês ouviram até esse momento, até esse exato momento, coloquem hashtag. Vamos pensar numa hashtag legal aí. Hashtag apoia-se. Boa. Hashtag apoia-se. Então, não se esqueçam, se vocês querem apadrinhar o podcast, com R$1 por mês, galera. R$1 por mês. R$1 você consegue ajudar. Fala aí, não consegue? Não vai te deixar menos rico. Com certeza vai... não vai fazer falta pra você, mas vai ajudar bastante o podcast. Colaborando com o podcast no Apoia-se, você vai ajudar a gente a manter o projeto, você pode ajudar a gente a terceirizar a mão de obra para criar mais conteúdo, que seria incrível. Enfim, ajude se você conseguir, se você quiser. Se você não ajudar, os conteúdos continuarão sendo gratuitos, of course, mas vai ajudar bastante o podcast a chegar a mais pessoas, a crescer e a ter mais episódios. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por ouvirem o podcast até aqui e vejo vocês num próximo episódio. See you guys!